Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar aqui de partidas históricas do tênis. Vamos falar sobre a primeira derrota de Rafael Nadal em Roland Garros, né? Porque assim, Rafael Nadal em Roland Garros é um histórico inacreditável. Nunca teve um caso de tanto sucesso no mesmo torneio, né? Tipo, nem mesmo se a gente para pensar em Masters 1000, ATP 250, ATP 500, ninguém teve tanto domínio em um torneio como o Roland Garros como o Nadal teve, né? Tipo, é o melhor tenista de saibro da história, ninguém dominou essa superfície igual o Nadal, e essa condição de jogar em melhor de 5 sets, ter que ganhar 3 sets, potencializou ainda mais os desempenhos do Nadal. Ganhou no ano de estreia, ganhou no segundo, no terceiro, no quarto. Ele parecia completamente imbatível nessas circunstâncias. E uma das oportunidades venceu o Roger Federer em um 6-1, 6-3, 6-0 na decisão. Imagina só deixar 4 games contra o Roger Federer numa final de Grand Slam. O Nadal fez isso em Roland Garros, né? E assim, a dúvida era por muito tempo quem seria o primeiro a derrotar Rafael Nadal neste torneio, né? E se a gente parar para pensar, ele tem 3 derrotas e 105 vitórias nesse torneio, se não me falha a memória. 3 derrotas e só 2 jogadores derrotaram ele: Novak Djokovic e Robin Söderling. Djokovic derrotaria o Nadal em 2015, naquele ano que o Nadal estava bem mal, né? E foi uma derrota em sets diretos, né? 7-5, 6-3, 6-1, se não me falha a memória. E em 2021, esse jogo já muito mais difícil e que tem vídeo aqui no canal. Inclusive, no momento que eu comecei a falar de tênis com mais intensidade, para mim, a melhor partida de tênis que eu vi nos últimos anos, né? Tipo, teve outras partidas que foram de níveis espetaculares. Medvedev e Nadal na final da Australian Open, o Djokovic e o Medvedev fizeram aquele jogo na ATP Finals, foi fantástico, né? Tem vários outros jogos que foram legais, mas acho que aquele jogo dos dois foi incrível o nível de tênis que eles apresentaram. Mas a verdade é que o primeiro a fazer isso foi só o Robin Söderling, um cara que na coletiva dizia, talvez a única pessoa que acreditava que ele poderia sair com a vitória naquele jogo era ele mesmo, porque ninguém acreditava nele, até na coletiva eles perguntavam isso, ele ficou até meio que chocado com isso. E o Söderling é um caso muito triste, né, na história do tênis, né, quando a gente vê um cara de tanto talento, tanta qualidade e que só jogou até os 26 anos por causa de um problema de saúde. Ele teve mononucleose, acho que é isso que é o nome do problema de saúde que ele teve, e nunca se recuperou. Ele acho que parou em 2011 e estava até no meio da temporada com mais de 40 vitórias no ano. Acho que ele era número 4 do mundo, ele estava à frente do Ferrer, ele estava à frente do Andy Murray e só estava atrás do Big Three, né, do Nadal, do Djokovic e do Federer. E se ele continuasse evoluindo, a tendência é que ele poderia ter um grande slam no futuro. Eu acreditava muito que o Söderling ia conseguir. Se a gente para pensar que o Wawrinka, que estava boa parte da carreira ali, de top 10 para trás, depois deu um salto, virou número 3 e conseguiu 3 grandes slams, por que não acreditar isso com o Söderling? E assim, aquele jogo é uma amostra muito nítida do provar do próprio veneno, né? Porque assim, oitavas de final, Robin Söderling cabeça de chave 27 contra o Rafael Nadal. Na época, acho que cabeça de chave 2, né? Porque ainda o Federer, assim, o Nadal era o rei do saibro, mas no resto o Federer dominava, né? Eu acredito que o Federer era o número 1 naquela época. E assim, no primeiro set veio o choque, né? Porque o Söderling faz um 6-2 e muita gente deve perguntar como que o Söderling conseguiu fazer isso. Isso tem a ver muito ao forehand dele, que é muito bom, né? A gente viu muito pouco do forehand do Robin Söderling, mas assim, o Nadal, a grande qualidade do jogo dele é o forehand, né? Muito pesado, muito preciso, muitos giros, é muito difícil você jogar no forehand do Nadal. Só que o Söderling também tinha um forehand pesado, só que assim, ele tinha um golpe mais chapado do que o Nadal e ele estava conseguindo ter profundidade naquele jogo de uma maneira assustadora, né? Realmente bolas muito profundas, próximas da linha e cortando várias vezes o tempo de reação do Nadal para que ele não pudesse usar a velocidade dele o tempo todo. E assim, o primeiro set do Söderling foi muito melhor e ele fez 6-2. Mas a questão é, vencer primeiro set do Nadal em Roland Garros, outros tenistas já fizeram. Vencer o segundo, o terceiro, né? Vencer 3 sets, que era o grande desafio. E aí o jogo foi seguindo. Só que assim, o nível do Söderling não abaixava. Eu acho que aí é a questão, né? O Nadal, ele claramente estava incomodado vendo que o Söderling não estava abaixando o nível, continuava pressionando, usou a tática lá de cortar o tempo de reação o máximo possível. Ele também não ficava se afobando. O Söderling teve um timing incrível naquele jogo para se manter nos pontos, atacar no momento certo, né? O que ele fez naquele jogo foi quase uma partida perfeita. Só que o Nadal estava tentando de todas as maneiras, em vários momentos ele era quebrado, o Söderling estava agredindo muito na devolução. Isso é um ponto, não vou dizer fraco, né, mas
uma coisa que o Nadal sempre teve alguma dificuldade, às vezes, quando estava com baixa confiança no saque, era manter o saque dele no jogo, né? Tipo, às vezes ele era quebrado algumas vezes, né? E tinha que correr atrás do saque do adversário. Em compensação, ele quase sempre colocava a devolução dentro de quadra e obrigava o jogo a ir para uma trocação onde ele quase sempre conseguia sair com os pontos. Mas naquele jogo não estava bem assim. No segundo set, o Nadal consegue vencer o tie-break e muita gente pensa, agora o jogo vai para a mão do Rafael Nadal. Não é o que acontece. O terceiro set do Sodrin continua num nível muito alto, ele continua jogando muito agressivo, ele corta o tempo de reação do Nadal. O Nadal tem muita dificuldade, principalmente porque quando ele jogava para o backhand do Sodrin, o Sodrin conseguia mudar a direção dos golpes e o Nadal não podia ficar insistindo no backhand, e toda hora que ele ia para o forehand, ele claramente temia os ataques que o sueco fazia. Então, assim, era um jogo que realmente o Sodrin estava conseguindo incomodar taticamente o Rafael Nadal. E ele vence o segundo set 6-4 e aí vai para o quarto set, né? E é aquela história, né? Será que o Sodrin aguentava fisicamente? Porque era um jogo que se prolongava bastante, né? Porque não é que ele ganhou do Nadal com facilidade, né? O Nadal vendeu caro, né? E aí o Nadal tinha que apostar muito nisso, nas pernas, né, para conseguir vencer esse jogo. Aí ele começou a prolongar mais os pontos, né, fazer com que o Sodrin se desgastasse mais. Mas o sueco estava tendo paciência, ele estava aguentando as trocas, ele estava mantendo a agressividade no fundo de quadra. E assim, muitos tenistas, eles até conseguem jogar um tênis absurdo, mas com o passar da partida eles começam a cair fisicamente. Não foi o que aconteceu com o Sodrin, ele continuou jogando muito bem, continuou mantendo a confiança alta. E uma das coisas que beneficiou o Sodrin naquela partida, né, é que o jeito do Nadal jogar deixa as bolas um pouco mais altas, por mais que pesadas, né? Só que ele tá tão confiante que mesmo assim uma bola alta, pesada, ele tava conseguindo bater e mandar um ponto de uma maneira agressiva, né? Tipo assim, você ser agressivo no tênis é importante, mas você tem que sustentar e não ir muito pro erro, né? Porque se você é agressivo e tá dando muito ponto de graça, no final não tá adiantando muito. Ele tava dando pouquíssimos pontos pro Rafael Nadal. E aí o jogo foi se estendendo e chegou a ter quebra a favor no quarto set, só que o Nadal quebrou de volta, acho que até no momento que ele sacava pro jogo, o Sodrin, e aí foi pro tie-break, e o Sodrin fez um tie-break de manual, né? Tipo, o Nadal ficou ali até assim, injuriado no sentido, poxa, tem hora que ele fazia assim, uns golpes fantásticos, o Sodrin conseguia contra-ataques impressionantes. Foi um jogo que ele provou do próprio veneno, várias vezes levando contra-ataques, ir para a rede não estava funcionando, o Sodrin estava conseguindo várias vezes passadas muito boas, ele estava direcionando bem os golpes e no final saiu com a vitória, né? 6-2, 6-7, 6-4, 7-6, acho que esse foi o placar do jogo certinho, e essa foi a primeira derrota do Rafael Nadal em Roland Garros, em 31 de maio de 2009. Só voltaria a perder em 2015, né? Você vê que é o Nadal e o Roland Garros, e depois só voltaria a perder em 2021, né? Esse é o Rafael Nadal e Roland Garros, e assim, Robin Soderling chegaria à final daquele ano, só que ali, talvez digno de outro vídeo, Roger Federer o derrotou e ganhou o Roland Garros pela única vez na carreira, né? E engraçado, né? Porque em 2010, Robin Soderling derrotaria Roger Federer nas semifinais e enfrentaria quem na final? Rafael Nadal, mas ali o espanhol levaria melhor, daria o troco e venceria Roland Garros pela quinta vez em sua carreira, né? E o Soderling conseguindo 2 finais de Grand Slams no período de 2 anos, mostrou ali que pertencia a um nível muito alto, não à toa ele se estabeleceu no top 10, até mesmo no top 5, né? E infelizmente, como eu disse, né, ele não pôde continuar progredindo na carreira, não pôde ali fazer uma carreira completa, ficou com uma carreira curta, mas ele tem algo que ninguém tira dele, né? Ele é o primeiro tenista da história a ter vencido Rafael Nadal e Roland Garros. E assim, um dos dois, né? Porque no final é só ele e o Djokovic, né? Não foi Federer, não foi Ferrer. E assim, o cara fez história, né? Foi uma partida extraordinária. E foi uma partida que colocou ele entre os grandes tenistas daquele momento, e eu lamento muito que ele não pôde ter uma carreira completa. Obviamente não seria um cara de 20 grandes slams como é o Nadal, o Djokovic, o Federer. Faltava coisas para o Soderling, principalmente na questão de jogar bem em todas as superfícies de uma maneira mais igualitária. Ele não tinha tanto isso, o Saibro era a melhor superfície dele de longe, mas o fato é que era um tenista de muito talento e que infelizmente a gente não pôde ver em alto nível por muito mais do que alguns anos, né? Tipo, a gente vê, por exemplo, o Nadal é um tenista que estava lá naquele momento do tênis e até hoje ele está aí, se a gente parar para pensar, não jogou esse ano, mas vai estar aí ano que vem. O Djokovic, que naquele momento em 2009 era um jovem talento, está aí até hoje, né? E o Soderling, esse infelizmente não pôde fazer uma carreira da maneira que se deveria, né? Infelizmente, às vezes o corpo acaba traindo o atleta. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.